E aí, vamos começar agora mais um encontro aqui do Clube do Livro. O livro está sendo Kubernetes, tudo sobre orquestração de containers do meu amigo Lucas Santos. Eu gosto de falar meu amigo porque eu adoro ter amigos que escrevem livros. Enfim, a gente deu uma pausa aí de uma semana, mas já voltamos. Agora as lives devem continuar de domingo a quarta a partir das 18 horas, tá bom? É, um pouco de. Você tá chegando aqui, caindo de paraquedas. Você quer entender do que a gente está falando? Tem tudo gravado no YouTube. Se você quer participar em tempo real, cai na Twitch comigo. Tem dúvida, pode mandar aqui no chat da Twitch ou no grupo do Discord. A gente tem um grupo do Discord que tá o link na descrição aí no YouTube e aqui no vídeo também, que é esse bit.ly Clube Kubernetes. Se você está interessado em comprar o livro, saiba que tem cupom de desconto válido até 31 de março aí, tá? Tanto para versão física quanto para versão é, digital. Aí você me avisa que você quer. Se você quer o livrinho, você quer o cupom, aí eu te falo sobre o cupom, tá bom? Mas foi uma parceria muito legal aí da Casa do Código para ter passado aqui. O canal no YouTube eu ainda estou construindo, tá? Passei o link aqui no chat da Twitch. Eu ainda estou construindo o canal. Eu tive uma época que eu tive um burnout um pouco pesado e algumas crises de ansiedades e eu acabei só deletando o canal que eu tinha. E aí eu não consigo mais pegar o mesmo username e nem mesmo a quantidade de pessoas que estavam inscritas lá naquela época. Então ainda está em construção esse canal, tá bom? Então se puder dar um apoio de compartilhar, curtir, seguir, aquelas coisas tudo lá, porque vou ser bem sincero, isso ajuda pra caraca, isso ajuda pra caceta, a motivação. É, E aí é uma opinião que às vezes pode ser contraditória, às vezes pode não ser verdade. Minha opinião, tá? Eu acho que vale muito mais um like num. E aí eu não tô falando especificamente do meu canal, nem daqui, nem de qualquer lugar. Eu tô falando como que eu faço. Eu dou mais. Eu dou um like com mais vontade, com mais gosto. Compartilho e tal, canais pequenos e tal, que tá tentando crescer. Porque o cara que já ganha lá, já tem parceria com um monte de coisa, já ganha umas 5 viagens por mês pra, sei lá, o cara que tem uma câmera de 10 mil reais filmando no YouTube dele, saca? Tipo, claro que ele depende daquilo ali, mas pra viver, pra tirar o dinheiro. Mas basicamente a gente que lida com trabalho de comunidade na área dev, tá? A gente tira dinheiro disso, claro, obviamente, né? Então, uma das maneiras que eu tiro dinheiro, entre aspas, é o programa MVP, que dá alguns benefícios e descontos em algumas coisas, ou até mesmo profissão, Tech Writer, Developer Relations, etc. É... Mas isso, na verdade, é só um reflexo do que a gente já faz por a gente gostar, tá? É... Tudo isso para dizer o seguinte: a gente de desenvolvimento que cria conteúdo, o like é muito importante pra gente. Ele faz uma diferença gigantesca, tá? Pra gente continuar colocando aquele conteúdo, pra gente continuar engajado, pra gente ter certeza que a gente não tá perdendo nosso tempo ali, tá? Então, ao dizer isso, muito obrigado pelo follow, GC Queiroz. Obrigado pelo follow. Chega junto. Acho que eu dei a introdução completa, então vamos para onde a gente parou aqui nesse livro, que eu não lembro exatamente aonde, mas foi onde a coisa ia começar a ficar louca. Obrigado pelo follow, Mutuca. É, eu lembro que as coisas iam começar a ficar louca aqui, e aí a gente parou porque falamos, não vai dar certo.
Se você já tem alguma base de Docker, vocês que estão chegando aí agora, já tem alguma base de Docker, provavelmente não vai ter problemas aqui. Para quem não tem essa base, recomendo a visualização dos outros vídeos, mas à medida que a gente for avançando, se vocês tiverem dúvida, não estiver conseguindo acompanhar, me fala que eu volto e explico algum conceito à vontade, tá? Mas a gente passou isso daqui, passou isso daqui. Eu lembro dessa imagem. Kubernetes, o que é? Beleza, a gente viu isso daqui. Está marcado, eu vi. Instalação do kubectl, kubelet. Ah, é verdade, que a gente falou sobre o proletariado do Kubernetes e o Vitor Perin estava na ligação ajudando a gente a desvendar isso daqui. E aí a gente foi para mãos à obra, que a gente foi preparar o ambiente e deixa eu só ver aqui se a gente preparou o ambiente. Eu falei bastante sobre a preparação do ambiente na primeira live, alguns requisitos para Windows e tal, porque eu estou tentando fazer isso daqui no Windows, tá? Eu sei que no Linux vai ser mais tranquilo. Mas basicamente aqui a gente teria que ter o Docker iniciado, então vou iniciar o meu Docker aqui. E tem instalado o Minikube, né? Que é uma instância local. Ah, teve outra coisa que a gente fez sim. Comunicando com o cluster, a gente viu isso daqui. Como que eu sei? Porque a gente fez indo para nuvem. Essa parte de nuvem aqui, o Google Cloud e o Microsoft Azure. Então a gente já viu isso daqui. Beleza, tá? Agora minha cabeça está lembrando das coisas. Aham. Ah, eu tenho uma coisa para contar para vocês, tá? Tem uma coisa para contar para vocês. Isso daqui, foi aqui que a gente parou. Kubernetes de verdade. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui porque eu preciso mostrar. Recentemente eu viralizei no Twitter reclamando do Big O Notation e coisas de algoritmo e estrutura de dados, porque eu detesto essa merda. E depois de várias recomendações, comprei esse livro aqui, Estudando Algoritmos. Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos, que é só o livro. Ai, cheirinho de livro. Que é só o livro para entender esse negócio que tava todo mundo falando na minha thread. Então, assim que a gente terminar o Kubernetes, a gente vai começar esse entendendo algoritmos, tá? Já fiquem preparados aí para isso. Quando que a gente vai terminar o Kubernetes? Não sei. Mas se eu for chutar, ó, em 2 semanas. Em 2 semanas. A gente fez. Esse tanto aqui da parte de cima. Tá? Então, diria que 1, 2. 1, 2, 3. 6, 7. 8 semanas, vai. Mais 8 semanas aí. Beleza, já dei o spoiler. Não... Vamos para Kubernetes de verdade aqui. Usando pods para criar algo útil. O que é pod mesmo? Acho que ele vai falar ainda. Agora que já conhecemos tudo sobre nosso ambiente, vamos colocar a mão na massa e de fato fazer o Kubernetes trabalhar a nosso favor. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, galera, de trocar o meu microfone para o microfone que vocês vão conseguir me ouvir melhor e eu posso ficar sem fone de ouvido. Sem esse negócio pesando na minha cara, tá? Beleza. Agora que conhecemos tudo sobre nossos ambientes, vamos colocar a mão na massa e de fato fazer o Kubernetes trabalhar a nosso favor. Afinal, já vimos bastante teoria, não é mesmo? É mesmo. Vamos iniciar nossa aventura pelos workloads do Kubernetes, com a menor estrutura possível, o pod. O pod não é de podcast, é a menor estrutura possível. O que é um pod? Vamos lá. Um pod é a menor estrutura publicável do Kubernetes.
Ele é uma abstração para um processo rodando no seu cluster. Por exemplo, um servidor web para uma API, aquilo lá é um pod. Aqui é onde colocamos nosso conhecimento de containers em ação. Além de ser descrito como essa abstração, o pod pode ser mais facilmente compreensível como um agrupamento de containers. Ou seja, você pode rodar um ou mais containers dentro do mesmo pod, como podemos ver na imagem a seguir. Dentro do mesmo pod, como podemos ver na imagem a seguir. Ok. Tá, deixa eu ver a imagem aqui para tentar entender. Beleza, então a gente tem um pod aqui. E aqui a gente tem um outro pod com 2 containers, um outro pod com 3 containers. Eu não estou entendendo por que ele está sendo chamado de a menor estrutura publicável do Kubernetes, sendo que não é o container a menor estrutura. Eu estou meio perdido nesse detalhe aqui. Ou o nó. Não, o nó não é a menor coisa, mas o pod vai ser um nó? Vai ter pods dentro de um nó? Imagino que sim, né? Eu tô querendo entender como é que faz essa ligação aí. E por que ele é considerado a menor estrutura publicável. Eu ainda não entendi. Mas vamos seguir. Apesar disso ser possível, não é muito recomendado pelos seguintes motivos. Beleza, acho que aqui eu consigo tirar algum entendimento. Se esse pod por algum motivo cair, todas as aplicações dentro dele cairão juntos. Beleza, então não é legal colocar múltiplas aplicações num pod só. É um para cada. Todos os containers compartilham os mesmos recursos, CPU, RAM e etc. É como se eles estivessem executando na mesma VM. Beleza, então se está tudo dentro do mesmo pod, vai tudo usar os recursos daquele pod. Tá, eu só não estou entendendo a diferença de pod para nó ainda, mas vamos lá. Todos os containers compartilham a mesma rede, então se a rede ficar indisponível, todos os processos dentro deste pod não conseguirão acessar. É basicamente o mesmo caso que o 1 e o 2 ali. Eu acho que isso daqui eu entendi, mas eu tô querendo... Eu tô precisando entender qual a relação do pod com o nó. Vamos lá. Quando devo utilizar múltiplos containers por pod? Pela própria documentação do Kubernetes, utilizar múltiplos containers dentro de uma mesma estrutura de pod é um caso de uso bastante avançado e específico. Exemplo mais clássico é quando temos, por exemplo, uma lista de nomes que é atualizada em tempo real de acordo com um serviço externo. E ao mesmo tempo temos que servir esse arquivo pela web através de uma API. Nosso servidor web não pode ser encarregado de ficar atualizando um arquivo, então temos que ter um outro serviço cujo trabalho será unicamente ler esses nomes e incluir no arquivo. Como dissemos anteriormente, os recursos são compartilhados, inclusive o file system. Então podemos salvar esse arquivo em um diretório que é compartilhado entre 2 containers e utilizar o servidor web para servir o arquivo gerado. Note que nesse exemplo ambos os serviços são altamente acoplados. Essa é a regra mais valiosa para saber se devemos ou não agrupar containers. Somente faça isso se ambos forem inseparáveis e um não pode viver sem o outro. Nossa, eu fui bocejar e meu maxilar estalou, como se estala dedos, sabe? Não sabia que isso era possível. Meu Deus, tá doendo um bocadinho. Nada sério, mas tá doendo um bocadinho. Tá, não, tudo bem. Aqui eu entendi se tiver muito acoplado, se um serviço depender do outro, pode colocar junto, mas evite. Tá, mas conceito básico de microserviço, né, gente? Não tem nada de super novidade aqui. Apesar de compartilharem tudo, desde o sistema de arquivos até a interface de rede, o pod agrupa todos os processos internos sob um único IP. Dessa forma, tá, porque é como se fosse uma máquina virtual.
Você acessa o mesmo IP ali, você usa portas diferentes e coisas diferentes ali para acessar as coisas. Desta forma, os processos que estão rodando dentro deste pod poderão se encontrar internamente através da localhost como se estivessem na mesma máquina. Assim como os processos externos poderão se comunicar através desse pod, através do seu IP único, variando apenas a porta exposta do serviço. É aquilo que eu acabei de falar. Então, internamente, tudo é localhost, legal. Se eu quiser externamente, aí, beleza. Tem em mente que o range de portas, ou seja, a amplitude de portas também é compartilhado. Se você expôs a porta 8080 em um container, o outro não poderá expor a mesma porta. Claro. Isso é Docker 101, né? É bem basiquinho isso daqui. Você não vai conseguir. Tenta colocar 2 containers Dockers com a mesma porta no seu computador. Você não vai conseguir, tá? Não vai. Então até aqui tá beleza. Não tô tendo problema de entender isso daqui, não. O que eu tô tentando entender é aonde que os nós entram nessa história. Dentro de um nó vai ter vários pods, ou cada nó é um pod, saca? É isso que eu tô tentando entender aqui. Toda a motivação para a criação dessa arquitetura, segundo a própria equipe de desenvolvimento, era prover o maior nível de abstração que permitisse a criação de unidades coesas de serviço, simplificando a gestão dos processos e também servindo como unidades de escalabilidade e replicação. Blá, blá, blá. Ok. Na maioria dos casos, não será necessário criar um pod manualmente, uma vez que eles são considerados efêmeros. Ou seja, não existe a premissa de serem persistentes. Portanto, não é aconselhável manter nenhum tipo de informação persistente neles, muito menos a execução de um banco de dados. Tá, então não colocar um banco de dados ali. Se eu tiver que colocar uma coisa que vai persistir, não colocar ali. Porque eles podem cair e serem substituídos por uma nova instância, então o estado dele não vai ficar se mantendo. É isso que eu estou entendendo. Pods por si sós não... Por si sós? Por si só. Pods por si sós. Eu não duvido que esteja certo não, mas por si sós, primeira vez que eu vejo. Tá. Pods por si sós não possuem capacidade de se recuperar de quedas. Por isso eles geralmente são criados como parte de um ecossistema maior, chamado de deployment, que vamos ver mais à frente. Beleza, mãos à obra. Temos duas formas de criar um pod, ou praticamente qualquer outra estrutura no Kubernetes, o chamado modelo interativo e o declarativo. Vamos passar por ambos aqui, mas nos capítulos futuros vamos dar prioridade para o modelo declarativo por razões que veremos nos próximos parágrafos. Beleza. Tá, ele vai dar ênfase no declarativo, mas a gente vai começar a ver o modelo interativo. Tá. Interativo significa... Calma. Eu não posso falar muito rápido. Interativo significa que vamos interagir com o Kubernetes diretamente a partir da nossa linha de comando. O kubectl, para dar comandos ao cluster e... a partir da nossa linha de comando, o kubectl. Para dar comandos ao cluster e enviar workload diretamente da nossa própria máquina. Para começar, vamos conectar ao nosso cluster e verificar se está tudo ok, executando o comando kubectl getNodes. Tá? Deixa eu abrir o terminal aqui. Opa! Terminal. Deixa eu colocar com terminal aqui para vocês. A visão com terminal, eu acho que eu posso dar uma coisa assim. Beleza.
eu acho que na verdade, como eu tô com Minikube, kubectl mesmo, acho que não, acho que eu tenho que dar Minikube get nodes, não é? O kubectl vai. No connection could be made on target machine. Ok, não. Minikube get nodes. Oh, eu tinha instalado o Minikube aqui. Eu tinha instalado o Minikube aqui. Minikube. Faltou um i. Tá, não. O que tá rolando aqui? Por que eu não tô conseguindo? Vamos lá. Deixa eu pesquisar isso daqui no Google. Minikube. Não tem nenhuma resposta. Lindo. Nenhuma resposta. Lindo. I would need more information. Check to see if you change. If you got a chance to look at the comment above and further questions. Não. Tá. Minikube delete e Minikube start. Pode ser que eu tenha usado alguma coisa ali. Então, Minikube start. Beleza, acho que isso daqui vai resolver. Deixa eu pegar a tela com o terminal aqui para vocês. Enquanto isso a gente aguarda. Paraná. Caramba, que demora. Acho que é por isso que todo mundo prefere o Linux, né? Tá. Preparando Kubernetes. Que emoji bonitinho. Eu não tenho mentalidade pra emoji não, gente. Eu e emoji somos uma coisa problemática. Tá. Aí aqui agora eu posso dar um kubectl get nodes. Ok. Agora tá funcionando. Tudo ok. Vamos então começar a descrever como podemos criar um pod. Para começar, um pod precisa primeiramente de uma imagem, seja ela Docker ou qualquer outro sistema de containers suportados. Tá. Para esse exemplo, vamos utilizar a imagem de exemplo do Docker chamada Hello World. Se você já está familiarizado com a linha de comando do Docker, já deve conhecer o comando run. Tá. Conheço porque eu fiz isso há muito tempo atrás, mas eu não lembro de cabeça não. E aqui no livro ele tá, ó. Vamos executar o comando kubectl run mongodb image mongo para criar um pod chamado mongodb com a imagem do mongo existente no Docker. Ao executá-lo, você receberá uma resposta parecida como essa. Tá, tudo bem, mas e o Hello World?
Vamos seguir aqui, ó. Kubectl run mongodb image igual mongo port 27017. Tá, pera. O image mongo. Tá, esse daqui é o nome do pod, tá? Esse daqui tá logo depois do run, tá bom? Mongo created. Pod mongodb created. Se você estiver em versões mais antigas do Kubernetes, como versão 1.3, é possível que a mensagem que apareça para você seja deployments created. Isso porque na versão... tá, tudo bem, não é o caso. Agora como sabemos o que houve com o nosso comando... Será que o nosso pod foi criado? Vamos executar o comando kubectl getPods. ctl getPods. Tá, quais pods que a gente tem? A gente tem um MongoDB, ele tá container creating, ele existe há 39 segundos, ele reiniciou 0 vezes e não está pronto. Nenhum deles está pronto. Então a primeira coluna é o nome do nosso pod. Todos os pods criados recebem Unique ID junto ao nome para que não haja duplicidade. Aqui não recebeu. O livro tá falando que vai ter, mas aqui não recebeu. Deve ser a atualização do Kubernetes aí. Ele provavelmente deve ter um ID escondido em algum lugar. A segunda é o número de containers ativos e totais. Então ativos não tem nenhum container usando ele, e o total é 1. Usando não, que ele faz uso. O status do nosso pod é mostrado na quarta coluna. Caso o status seja um erro, o pod tentará se recuperar através de uma reinicialização. Essa coluna mostra a quantidade de reinícios. Quando o limite máximo de reinicializações for alcançados, esse pod entrará em um estado de erro. A última coluna mostra o tempo que se passou desde que o workload foi criado. Tá bom? Para verificarmos o status do container, isso é, para vermos o que o container está escrevendo na saída, vamos executar o comando kubectl logs e o nome do container. kubectl logs mongodb. Olha só, apareceu 1 milhão de coisas aqui. Tá. Index build, done building, beleza. Esse comando vai nos dar a saída de texto dos logs daquele container, o equivalente a estarmos vendo o que está sendo executado dentro da máquina. Beleza. Usuários de Linux e Mac já estão familiarizados com o conceito de flags. Eu não estou muito não, porque eu não sou usuário de Linux nem Mac. Então vamos lá. Flags são modificadores de comandos e podem ser utilizados para executar um comando com uma nova funcionalidade ou então passando um parâmetro extra. A maioria dos comandos do kubectl aceita flags. Tem um apêndice no final do livro com mais informações. O comando logs aceita algumas mais comuns, como o follow, que manterá o pod conectado escrevendo os logs em tempo real, e o tail, que mostrará as últimas X linhas do log. Tá bom, então se eu chegar aqui e colocar um follow, ele não vai simplesmente desconectar da máquina, ele vai ficar, todo log que for aparecer, ele vai aparecer um novo aqui para mim. E se eu quiser, eu posso colocar um outro, que é o tail, e 6, ele mostra os 6 últimos logs. Vamos pegar aqui, ó, mostrou só os 6 últimos logs. Mostrou só o último log. Legal. Tá bom, até aí tudo bem. Deixa eu ver aqui se ele mudou o status. Tá, o status agora tá running. Beleza. Para outros exemplos desse comando, mostramos outras opções de flags. Tem o... Então tem o kubectl logs help. Aí aqui ele tem
Várias coisinhas que dá pra gente filtrar. Legal. Timestamp, since time, selector, prefix, pod running timeout, max log request. Tá, beleza. Vamos deletar nosso pod com kubectl delete pod para podermos experimentar criar outro pod, dessa vez de forma declarativa. Isso nos mostra também a natureza efêmera dos pods, tá bom? Então kubectl delete pod mongodb. Que? Delete pod. Ah, faltou um. Eu não tinha colocado um A. Beleza. Get pods, beleza, não tem nenhum pod. Tá, tô entendendo pods. O negócio é onde que entra o nó nisso? Vamos continuar. Então esse daqui é o modelo interativo. Vamos pro modelo declarativo, que é o que eu tô com medo. Diferentemente do modelo interativo, no modelo declarativo não vamos depender da interação da linha de comando e da instrução imperativa para o cluster. Em vez disso, vamos colocar todas as informações que precisamos dentro de um arquivo de manifesto. Esse arquivo de manifesto pode ser escrito em formato YAML ou JSON. Ele precisa seguir uma estrutura pré-configurada e definida pelo Kubernetes, que pode ser conferida tanto na documentação oficial como através do comando kubectl explain pod. kubectl explain pod. Tá bom, beleza. YAML depende de indentação, então para vocês leitores talvez contar os espaços no arquivo seja bastante complicado. Nesse exemplo em especial vamos escrever as duas versões para que tenhamos como base de cada um, de como cada arquivo se parece, mas durante o livro vamos utilizar apenas JSON, que é mais legível quando temos que criar diversos blocos alinhados. Eu vou fazer em YAML, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer em JSON, eu vou fazer em YAML, estou mais familiarizado. Todos os arquivos de manifesto para praticamente todos os workloads com que vamos trabalhar terão uma estrutura base dessa dali. Tá, pera que eu preciso compartilhar a tela aqui agora, porque eu vou precisar ter isso em algum lugar. Ué? Por que o meu VS Code não abriu? O que tá rolando? O que tá rolando no VS Code? Não faz isso comigo não. Problemas técnicos. Vou baixar a instalação do VS Code de novo e tentar instalar ele novamente para ver se resolve qualquer problema que pode estar acontecendo aqui nele. Aê, problema resolvido. Legal. Deixa eu abrir aqui agora.
Beleza. Tá bom, todos os arquivos de manifesto para praticamente todos os workloads. Opa, como é que eu fecho isso daqui? Tá, calma aí. Ah, meu Deus. Socorro. Socorro que começou uma confusão aqui. Ok. Todos os arquivos de manifesto para praticamente todos os workloads com que vamos trabalhar terão a seguinte estrutura. Deixa eu criar aqui um novo, só para eu fazer essa brincadeira aqui, a gente vai conversando sobre eles. Manifest 101 .yaml, tá? Então ele vai ter o API version, ele vai ter o kind, ele vai ter o metadata, e ele vai ter o spec. O Kubernetes possui um modelo de lançamento de versões para estes modelos de arquivo de manifesto para todos os recursos existentes. Esses recursos passam da versão alpha para beta e depois são promovidos para versões de produção. O campo API version diz justamente qual é a versão do esquema que será utilizado pelo nosso arquivo. O campo kind é onde devemos definir qual tipo de workload que queremos criar. Ou seja, que objeto queremos criar. Tá bom, vamos para frente. O campo metadata é onde podemos colocar informações relativas ao próprio pod. São informações internas, como labels, que vamos ver ainda mais à frente nesse capítulo. O campo spec será onde vamos de fato definir o comportamento desse objeto. No nosso caso, o pod, vamos definir quais são os containers que vamos executar nesse pod e quais serão as configurações dos mesmos. Nosso arquivo vai ficar mais ou menos assim. O API version vai ser v1, o kind vai ser pod, o metadata vai ser, aqui vamos ter metadatas do pod, então a gente pode ter o name, MongoDB, né? E o spec, a gente pode ter o containers, e aqui a gente pode ter o name, MongoDB. Deixa eu colocar aqui pod. MongoDB pod. Image, vai usar image do Mongo. Ports vai ser o container port 27017, tá? Se você não está familiarizado com YAML e JSON, me avisa que a gente tenta resolver esse problema, tá? Mas isso daqui é basicamente um JSON sem as aspas, tá? Sem as aspas, sem as chaves, é basicamente isso, tá bom? Em YAML temos essa estrutura que é exatamente igual eu escrevi. Veja que dentro do nosso campo spec temos um outro objeto. Então aqui tem um objeto containers. Esse objeto contém uma chave containers que é um array. Então um array, uma lista, né, que no JSON é representado por chaves, por colchete, aliás. No YAML ele é representado com um hífen, tá? Para que você possa executar vários containers. Então se eu quiser mais de um container, eu posso vir aqui e colocar o segundo container que eu quiser, tá? Posso fazer vários containers aqui. Esse array leva para outro objeto. Então, isso daqui é um outro objeto. E dentro dele tem um name, que é o nome do container que terá dentro do pod. Não confunda com o nome que está do pod em si, porque aqui é o nome do container e um pod pode ter vários containers. Beleza. A imagem é o nome da imagem do container que será executada nesse pod. Se quisermos uma versão simplificada específica de uma imagem, podemos simplesmente colocar a imagem versão, como por exemplo Mongo 3.5. Ou, né, se quiser ser coisa latest também, coisa do tipo. Já
quem está acostumado com Docker aí, isso daqui não é nenhuma novidade, né? Quem está acostumado também com DevOps aí também não acho que vai ser nenhuma novidade isso não. Podemos seguir. Ports é o array de portas que devem ser abertas para fora do container, mas isso não significa que essas portas estarão liberadas para fora do cluster. Tá, então ela estará liberada para fora, mas não fora do cluster. Tá. Acho que a gente vai voltar nisso em algum momento. Vamos ver mais sobre isso mais tarde. Ok. Este array pode conter outras chaves, o que implica que outros containers dentro do mesmo cluster estarão disponíveis para comunicação entre si. Tá bom. Note que essas chaves são apenas algumas dentre muitas outras que podem ser criadas. Cada chave, cada campo nesse arquivo terá uma função específica e poderá oferecer novos recursos. Durante o curso do livro, vamos criar pods mais complexos com algumas outras chaves, mas você pode saber um pouco mais sobre a estrutura olhando a documentação oficial do Kubernetes. Deixa eu mostrar. Eita! Page not found, mas tudo bem, não tem problema. Tá bom, deixa eu ver aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite, Samuel. O uso do modelo declarativo, né? A gente fez um modelo interativo, que foi eu criar aqui na mão, na linha de comando aqui. Cadê o meu coisa? Cadê? Assim. E agora a gente vai fazer pelo declarativo, que é pelo arquivo. Tá, legal. Mas deixa eu abrir o terminal no local certo, então. Que eu já abro direto no diretório aqui. Beleza, deixa eu compartilhar assim agora, que eu acho que dá pra gente fazer só pelo terminal aqui. Deixa eu ver se eu reduzir um pouco aqui ajuda. Ajuda sim. E dá até pra eu aumentar aqui um pouco. Tá. O uso do modelo declarativo é superior ao modelo interativo porque ele nos permite que apliquemos controles de versão em nossos arquivos de infraestrutura, tornando-a altamente replicável. Então vamos salvar nosso arquivo em algum lugar com o nosso computador, e depois executar o seguinte comando: kubectl create f de file, e aqui eu passo o caminho do arquivo. No caso a gente já está na pasta manifest zerorun.yaml. Pod create kubectl get pods. Está ali! Lindo! Ok. Veja que agora estamos de fato criando um pod e não um deployment. Vamos novamente rodar o comando kublogs. Repare que também controlamos o nome que damos ao pod, tá? kubectl logs mongodb pod. Ok. As saídas de ambos os pods são as mesmas. A diferença entre o modelo declarativo e interativo está realmente na facilidade que temos de manter nossa infraestrutura. Quando definimos o manifesto, na verdade, estamos escrevendo como queremos que nossa infraestrutura se comporte. Podemos executar o comando create quantas vezes quisermos, e se o arquivo for o mesmo, vamos sempre obter o mesmo resultado. Isso é o que chamamos de imutabilidade de infraestrutura, ou infraestrutura como código, infrastructure as a code, um dos pilares de DevOps. Legal. Kubectl get pods. Tá ali o meu pod. Se eu deletar esse cara, eu posso fazer aqui umas configurações mega avançadas, mega loucas, que ele sempre vai funcionar de boníssima. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Ai.
Vamos avançar ou não? Deixa eu só ver a quantidade de coisas que a gente já avançou e a quantidade que tem pro fim do capítulo. Eu tenho que fazer um gerenciamento do meu tempo, porque eu tô lotado de coisa pra fazer. Tá, vamos ver se limitando recursos e aí a gente dá uma pausa. Limitando recursos. Na grande maioria das vezes teremos o número de recursos limitados para poder executar nossos pods. Temos que lembrar que temos que lembrar que nossos nós nada mais são do que máquinas virtuais com CPU e memória limitados. Portanto, é uma boa ideia limitar a quantidade de recursos que um pod pode usar. Para isso, podemos simplesmente adicionar mais uma chave no nosso arquivo declarativo, informando qual é o limite que o pod terá. Então, a gente pode ter, dentro do specs e dentro do containers, a gente pode ter um resources. Dentro dele, a gente pode ter um requests, que pode ter o CPU, que pode ter o memory, e a gente vai ter um outro também chamado limits, que vai ter o CPU e o memory 256M. Tá, que isso? Vamos entender o que cada unidade significa. CPU, opa, eu não estava compartilhando o coisa aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês. CPU, utilizar um valor como 1 para CPU garantirá o uso de 100% do processador, que é o mesmo que colocarmos 1000 millicores, uma fração de um core. Então 1 é um core, 1000 é um... Não entendi muito bem não, mas tá, isso aqui é 10% de um core. Um container com esse requisito de recurso ocupará a CPU inteira do nó ao qual ele foi alocado. Se colocarmos 0.5, estamos dizendo 0.500 coisas. Tá, então isso daqui é igual a eu colocar 0.1, por exemplo. Tá? Beleza. E consequentemente poderá ocupar metade do CPU. Isso se aplica para qualquer tipo de CPU, independente da potência computacional. Beleza. É sempre preferível não utilizar o formato decimal, mas sempre o formato unitário, ou seja, 100M, em vez de 0.1, devido à facilidade de leitura e porque uma precisão menor do que 1M não é permitida pela API. Tá bom. Memórias são limites medidos em bytes. É possível utilizar a determinação EPTGMK para definir a quantidade de memórias, 2M, 2K, etc. Assim como as representações em potência de 2, como EI, PI, TI, GI, MI, KI, que são representações de unidades de dados no sistema internacional. Beleza, então posso colocar 128 KB, 128 megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, hectabytes. Basicamente é isso, tá? Na memória. Eu posso colocar o I também se eu quiser usar o outro negócio lá, mas eu não sou muito bom nessas coisas da diferença de byte e bit. Não é muito comigo não. E aí a gente tem, além desses dois campos, a gente tem o limites e o request. O request é a quantidade que vamos requisitar de CPU ou memória para a nossa aplicação. Isso significa que se requisitarmos 100
millicore de CPU para um pod através dessa chave. Esse pod rodará com no mínimo essa quantidade de CPU alocada para ele. É como se disséssemos ao Kubernetes quais especificações mínimas que nosso pod precisa para rodar. Então isso daqui é o mínimo para ele rodar. O limite, claro, obviamente, é o máximo que aquele container poderá usar daquele recurso específico, CPU ou memória. Esta chave é opcional. Se omitida, o workload terá somente o limitador inferior de recursos e escalará conforme a necessidade até o limite de CPU ou memória daquele nó. É sempre uma boa prática definir o limite de uso de recurso de máquina. Tá, isso é óbvio. Lembre-se de que as alocações de recursos em requests ou limits estão no formato que definimos acima. Podemos utilizar 100 millicores ou 0.1 para CPU, 2M, 2K ou qualquer outra das determinações que definimos na seção de memória. Tá. Vou colocar o livro aqui para vocês lerem também, né? Sobre alocações de recursos. Como são máquinas limitadas, antes de criar qualquer pod com uma das limitações de recursos, o Kubernetes verificará se o nó tem a capacidade de atender a quantidade de limites de cada container executando dentro daquele pod. Portanto, vamos criar uma situação. Temos um nó que possui um CPU e 512 MB de memória, com 2 pods rodando, um deles requisitando o limite de 250 millicores de CPU e 256 de memória, ou seja, metade da memória e 1/4 do CPU. E o outro requisitando 250, então mais 1/4 do CPU, então ambos vão estar ocupando metade do CPU mais 128 de memória. Tá, beleza, até aí tudo bem, ele consegue rodar. Quando pedimos para criar esse pod através do comando create, o Kubernetes realiza um scheduling ou agendamento para a criação desse workload, que significa que o master vai escolher um dos nós para colocar aquele pod. Se, por exemplo, pedimos a criação de um pod que requisita 500 millicores de CPU e 256 MB de memória, nosso comando será atendido, mas o pod não será criado, pois a soma da quantidade de memória de todos excede 512 máximos do nó. Excede? Tá. Da mesma forma, se o novo pod requisitar 750 millicore de CPU, este recurso também excederá o limite de 1000 millicore. Tá, porque já tem um outro ali, beleza. Isso significa que o pod será agendado para a criação, mas não há nenhum nó capaz de abrigar esse pod atualmente devido à falta de recursos. Então ele ficará pendente até que a quantidade de recursos seja liberada e ele possa ser criado. Tenha em mente que se houver o valor de limites, será levado em conta uma vez que ele é limitante superior do container. Caso contrário, o valor mínimo será o limitante. Pods que excederem a quantidade de recursos... Nossa, eu tô ruim, gente, desculpa. Pods que excederem a quantidade de recursos pré-alocados para eles poderão ser terminados sem aviso. Nossa, desculpa mesmo. A chave resources é completamente opcional. Se ela não for criada no arquivo de manifesto, o pod terá livre acesso a todo o recurso do nó que o contém. Isso não é uma boa prática, pois os serviços podem sair do controle. Legal. Tá bom. Então aqui a gente criou um pod. Deixa eu deletar esse cara aqui. Delete MongoDB pod. É assim que deleta? Não, delete pod. Ok. Agora eu vou criar um novo ali com aquelas coisas novas que a gente escreveu. Show. kubectl get pods. Tá ali, mais com aqueles limites. Gente, eu vou parar por aqui hoje, porque eu tô meio atolado de coisinhas para fazer, tá? Mas
Amanhã estou de volta às 18 horas, tá bom? E a gente faz a próxima parte do livro, que é interagindo com os pods. Beleza? Vejo vocês amanhã. Tchau!